Em nosso estudo de hoje está na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. E Emmanuel comenta na lição 132 do livro Caminho, Verdade e Vida, sempre adiante. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Emmanuel hoje resolve chamar a atenção nossa para a escravidão, e não a escravidão de pessoas, mas a nossa própria escravidão devido à nossa falta de cuidado, de observação da nossa natureza espiritual e do objetivo da gente estar aqui encarnado agora na Terra. A gente tem que começar a pensar sempre a partir desse ponto, pensar assim, ó, eu sou um espírito que estou em carne agora aqui na Terra, mas daqui a pouco essa carne vai ser devolvida para a Terra. E sendo devolvida para a Terra, eu que preexisto a essa carne e vou sobreviver também, eu vou ser levado por Pai para algum lugar que seja da minha necessidade de progresso. Então, ó, tudo que eu estou fazendo aqui nesse momento é transitório. Lógico, tudo que eu criar vínculo, né, e vínculo principalmente que seja, né, voltado para a matéria, vai trazer consequências para mim, porque vai chegar o momento em que eu vou ter que me separar deles, e se esse vínculo estiver realmente, né, me escravizando, vai me trazer muito sofrimento. Então, tem que começar a pensar assim, o que eu me alimento hoje, daqui a pouco do outro lado da vida eu não vou precisar mais me alimentar. E a gente começa a pensar, peraí, o que eu estou me alimentando é uma necessidade do meu corpo, já passou a ser uma necessidade da mente. Ou seja, eu estou observando só os nutrientes que eu preciso para manter o meu corpo em funcionamento, ou estou entrando no vício que daqui a pouco vai fazer com que a minha mente cobre de mim, quando eu estiver lá do outro lado, a sensação daquele alimento. Se eu estiver fazendo isso comigo, eu vou ter problemas. Ele vem falar para a gente aqui também, né, sobre a prova da riqueza e a prova da miséria. Ele fala, ó, quando existem essas inversões são muito mais comuns do que a gente imagina, né? Só a gente vê nos noticiários, na vida comum, né? A pessoa muito pobre de repente se torna uma pessoa rica, e quando se torna uma pessoa rica, ele fala aqui que a pessoa se escraviza à extravagância e também à tirania, a ordem, né? Aquela autoridade também. E fala o contrário, fala que a pessoa, quando é rico e que de repente é transferido para a prova da miséria, ele acaba se fazendo vencido e se entregando à mendicância também. Quando na verdade a gente vai começar a pensar assim, tanto uma como outra são necessárias para o meu progresso, querendo ou não querendo eu vou passar tanto pela prova da miséria como pela prova da riqueza. Quando vai falar de escravidão, tem um episódio que marcou bastante aqui pra gente, que foi quando a gente assistiu a um filme, biografia de um excelente músico aí da década do século XX, que foi o Ray Charles, um músico negro, cego e norte-americano. E a gente já fala aqui, né, que músicos como ele, como Stevie Wonder, já traz assim, uma imagem muito especial de terem nascido negros num país muito racista, né? Que vem aí na sua luta para diminuir o racismo e aumentar, né, esse reconhecimento, essa igualdade. Né? Mas a gente sabe que a luta é grande lá. E eles, mesmo tendo nascido negros, cegos e pobres, eles conseguiram uma posição de destaque. Então fizeram um filme biográfico do Ray Charles,
em que tem uma cena em que a mãe do Rei Charles fala para ele assim: meu filho, nunca se deixe escravizar por ninguém, porque você colocando a sua vontade em exercício, você pode chegar em qualquer lugar que você quiser, e dá aquele incentivo para ele, até para ele começar a se precaver contra o racismo que ele teria, esse racismo que às vezes desestimula, e que isso não acontecesse com ele. Realmente não aconteceu. Ele teve uma carreira muito bonita, né? Mas ele se entregou às drogas da época, que era um costume, até, eu posso dizer assim, né, compreensível naquele período da nossa história. Hoje, com as informações que a gente tem, é que a gente não consegue entender como é que algumas pessoas ainda caminham para esse lado da destruição, mas a gente respeita também. Mas naquela época era novidade, as pessoas não sabiam ainda as consequências, enfim. Então, ainda mais uma pessoa que levou a vida como ele, de músico, de estar aí à noite, né? Enfim, ele acabou entrando por esse campo das drogas, e a mãe dele depois conversa com ele mais tarde e fala: meu filho, eu te pedi para nunca se deixar escravizar, e você realmente não se deixou escravizar por homem nenhum, se deixou escravizar por uma substância. Né? Porque eu vou dar um relato aqui muito breve, né, de uma experiência que a gente teve que foi muito interessante, que a gente tem que pensar assim, né? Uma vez um espírito se comunicando com a gente, e ele emocionou muito a gente. Ele falou que na última experiência que ele teve aqui na Terra, ele foi muito pobre e ele se viciou em drogas, né? Nessas drogas aí que a gente conhece, né? Maconha, cocaína, esses nomes que a gente dá aqui. E ele desencarnou por conta disso, por conta do tráfico. E ele falou assim: ó, mas antes de vir para cá, para o Rio de Janeiro, eu tive uma experiência anterior em uma tribo indígena, em que nessa tribo indígena se usava uma substância alucinógena durante o momento da cerimônia religiosa. Então aquilo para mim era normal, e de repente eu sou tirado do corpo e sou levado para um outro lugar, para uma outra experiência, em que eu chego no lugar e agora a substância ela é proibida, e eu acabaram tirando a minha vida. Então ele chamou a atenção para a paciência que a gente deve ter, e até mesmo com quem está viciado, e até o mesmo cuidado que a gente deve ter. Porque eu na época, quando tive esse contato, né, com essa história que emocionou muita gente, pela sinceridade desse espírito, eu comecei a fazer uma comparação comigo, falando assim: peraí, eu ainda como carne. Né? E a gente sabe que a alimentação da carne ela tem dias contados aqui na Terra. Vai chegar o dia que a nossa alimentação vai ser toda floral, vai ser toda de vegetais, enfim. Mas o que acontece? Enquanto a gente come carne, imagina que eu desencarno aqui agora e daqui a pouco sou levado a ter uma experiência num local em que comer carne seja crime. Gente, chega na fase da adolescência, alguém me oferece ali aquela picanha saindo ali da churrasqueira, eu vou experimentar aquilo e vou ter a sensação de Brasil, futebol, samba. Só que lá é crime. E se bobear, daqui a pouco eu vou até fazer tráfico de boi lá, porque vai ter que ser uma coisa escondida. As pessoas não vão poder saber. E a gente começa a ver o que é a droga aqui pra gente. Né? É uma substância, é uma planta que o pessoal pega, manipula, e infelizmente da mistura com um monte de coisas ainda, e aquilo vai criando a dependência da pessoa. E faz com que a pessoa se escravize. É prisão sem grades. É uma prisão tão grave que eu, conversando com um amigo que é usuário de maconha, só convidei ele para uma reflexão simples. Falei: meu amigo, imagina o seguinte: se você tiver que ficar 2 meses internado no hospital sem poder ter acesso à maconha, porque isso aqui você tem escondido dentro da sua casa, mas imagina no hospital, como é que seria aí sua crise de abstinência, como é que teu corpo reagiria a isso? E a gente vai ter noção se a gente está sendo escravizado ou não. Então ele bota aqui pra gente, ó, qual é o versículo aqui de Pedro, da segunda epístola de Pedro? Quando alguém é vencido, se faz escravo. E o Emmanuel vem falar: a gente pode fazer escravo do dinheiro, de necessidade material, a doença ou a saúde do corpo, né, as drogas, ou então até mesmo essa coisa de a posição social, né, estar rico, a autoridade, ou estar na função de pobre. E ele termina aqui para a gente falando assim: é imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias, isso é transitório, não paralise os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e mais além. Então, eu vou pensar assim: eu entrando num trabalho voltado para o bem, eu posso até de repente me escravizar nele, mas eu vou sair daqui
vai ter trabalho do outro lado, vai ser sempre do lado de Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.